Olá, família do Mediadores Brasil. Dando sequência a esse contexto de entrevistas que nós estamos falando e fazendo de pessoas importantes na gestão de conflitos, no mundo da mediação, no mundo da conciliação, hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é mega especialista em Spirit Board. Talvez muitos de vocês ainda não conheçam muito sobre esse assunto e por isso o Mediadores Brasil foi buscar uma sumidade nessa matéria para que essa pessoa que é a professora Keila, minha grande amiga e que eu tenho a satisfação de receber nesse dia, possa nos esclarecer um pouco melhor sobre esse instituto, sobre essa forma e essa maneira de lidar com os conflitos. Enfim, professora Keila, é, quero aqui dizer que, para nós do Mediadores Brasil, é muito importante recebê-la, é um grande prazer, uma grande honra. Sei aí das suas inúmeras atribuições enquanto advogada, professora universitária, minha colega na Escola Superior de Advocacia, e ainda assim, com tantas atribuições, achar um tempinho para conversar conosco. Então, seja muito bem-vinda ao canal do Mediadores Brasil para esse bate-papo. Boa noite, doutor Henrique, meu querido. Boa noite a todas as pessoas que acompanham aí o Mediadores do Brasil. Dizer que é uma honra estar contigo, meu querido colega de jornada, de trajetória, nas leads das mediações por aí, e especialmente, né, colegas de Escola Superior de Advocacia, onde o Henrique é diretor de mediação, eu estou lá na coordenação cultural. E, eu sempre falo dessa admiração que eu tenho pelo doutor Henrique, pelo trabalho que ele vem fazendo, brilhante trabalho à frente da mediação aqui no sul do nosso país, conjuntamente, né, com o grupo que ele lidera, com a doutora Quitéria, a Isabel e tantas outras pessoas que você trabalha dentro da sua diretoria na ESA, enfim, né? Então, eu me sinto honrada de estar aqui com você hoje para estar falando de dispute board, que é o tema do meu doutorado, é o tema do meu coração, porque é algo diferente, algo novo, né? Uhum. E é muito bom que a gente possa conversar, né, com as pessoas que trabalham na área dos métodos mais adequados de resolução de conflitos sobre as inovações do direito, né? O direito que está acontecendo, esses métodos que às vezes não são tão conhecidos, mas que não são, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas historicamente não são tão novos assim no mundo, mas que nós no Brasil, eu acho que a gente vem engatinhando nisso e aprendendo, né, a conhecer as inovações na área de resolução de conflitos. Então, nessa primeira fala, deixar aqui o meu agradecimento por você ter lembrado do meu nome. Gente, eu não sou uma sumidade, eu sou uma Uhum. curiosa, uma estudante e uma apaixonada, né, pelos métodos que estão no meu coração, acho que desde sempre, né, desde sempre, desde criança, desde toda a vida, eu sempre gostei muito da pacificação, da paz, da harmonia, dos bons sentimentos, das pessoas se entenderem, né? Porque o conflito existe e sempre existirá. O conflito é uma forma de interação humana, né? Nós nos inteiramos também, seja pela colaboração, pela competição, pelo conflito. O nosso mestre Paulo Nader já nos ensina isso lá nas linhas introdutórias do direito, né? Os embates nas ideias, enfim, na vida, eles vão acontecer. Eu acho que o que nós, juristas, estamos aprendendo é lidar melhor com isso, né? É buscar realmente novos meios, né? Nem novos, né? Os meios que já existem, alguns, a mediação mesmo é milenar, né? Mas a gente está aprendendo a lidar com isso, né? E o dispute board da mesma forma que é a proposta de hoje. Então, uma honra, obrigada pelo convite. Espero contribuir, né, com esse conhecimento inovador no direito nessa entrevista aqui que eu tenho a honra de participar hoje. Nossa, professora Keila, a admiração é recíproca, tenha certeza disso. E, sobretudo, o agradecimento. Nós, todos aqui da família do Mediadores Brasil, tenho certeza, muito a aprender com esse bate-papo, com essa troca que vamos ter nesse momento.
E eu vou começar aqui te fazendo já uma pergunta assim, um tanto quanto provocativa. Porque conhecemos talvez com um pouco mais de profundidade a mediação, a conciliação, a arbitragem, mas o Spielboard é algo por muitas vezes ainda desconhecido, né? Algo que talvez tenhamos passado em mais superficialmente, embora, como você bem trouxe, não é algo novo, né? Talvez culturalmente para nós ainda seja, mas não enquanto instrumento aí de resolução de conflitos. Então, eu gostaria que a professora Keila nos explicasse de uma forma simples, Sim. o que é exatamente o Spirit Board? Tá. O dispute board é um método de resolução de conflitos formado por um comitê, é um comitê técnico, né, para resolver a criação dele, do método para resolver problemas de contratos continuados, né? Eu poderia dizer assim, e de obras, né, de longo prazo, enfim, porque o dispute board nasce na década de 60, só para contar um pouquinho a história, para Por finalizar o favor. que né? Lá Uhum, na década de 60, quando foram fazer a ponte de Washington nos Estados Unidos, os americanos pensaram assim, inteligentemente, como que a gente pode fazer para essa obra não parar? Porque o slogan do método é: a obra não pode parar. Então eles pensaram, como é que a gente vai fazer? Ah, temos uma ideia. Vamos pegar dois engenheiros e um advogado, fazer um comitê desse trieto. Eles vão acompanhar desde a formação do contrato e vão uhum, acompanhar a execução dessa obra. Era uma obra prevista para 8 anos. uhum, 8 anos é muito tempo, gente. 8 anos dá para namorar, dá para noivar, dá para casar, dá para ter um filho, dá até para separar, né? Então, 8 anos é um tempo super longo, né? No caso dessa obra, né? E uma obra, claro, de uma monta de dólar gigantesca. Então, uhum, a ideia do dispute board, que a doutrina fala, né, nesse primeiro modelo de dispute board que houve, todos os que escrevem sobre isso dizem que mais ou menos a história do método é essa. Lá em 1960, lá na ponte de Washington, eles uhum. colocaram essas três pessoas para gerir essa obra. É um comitê gestor de conflitos de obra de longo prazo. Então, ao longo do tempo, esse modelo de resolução, né, que nasce na engenharia, gente, o dispute board nasceu na engenharia, ele não nasceu no direito. Eu acho isso Ok, sensacional. é Então, ele nasce verdade. lá como um jeito de resolver obras. A obra não pode parar. Nós precisamos entregar a obra no prazo. O contrato da empreitada tem que ser cumprido, porque a obra é uma besta viva. Eu adoro Uhum, essa frase. Quem disse isso foi um engenheiro, né, muito conhecido no Brasil, o Jorge Jobim, infelizmente falecido. Tive a honra de conhecê-lo quase com 90 anos lá em Porto Alegre. E ele disse: a obra é uma besta viva, né? Tudo pode acontecer. Vai furar, o buraco apresenta um solo diferente. Tem que trocar o equipamento. Daqui a pouco dá um acidente na obra. Daqui a pouco muda o governo, muda a moeda, tem que ter um reequilíbrio do contrato. Daqui a pouco, enfim, acontece um problema tributário, uma reforma tributária, muda os impostos, nós temos que rever essa obra. Então, a obra, quando ela é longa, é uma obra continuada no decurso do tempo, muitas intercorrências, fornecimento, mão de obra, tributos, problemas de solo, problemas construtivos mesmo, técnicos, de equipamento, de máquina, de materiais, né? Então você tem uma besta viva ali girando a ideia do dispute board. Então o método ele nasce assim, um comitê ok. resolvedor de problemas na obra. Com os anos, Henrique, o que aconteceu? Foi se percebendo que era um modelo muito legal. E Uhum, aí avançou-se então para contratos continuados, contratos de tecnologia, contratos de fornecimento, contratos financeiros, né, de fornecimento, enfim, todo tipo de contrato que se prolongue no decurso do tempo, de obrigações sucessivas e continuadas, também podem ter um comitê, um dispute board nesse contrato, gerindo, né, a execução desse contrato. Então, o dispute board é um método que se amolda para o quê? Assim como a mediação se amolda muito bem para as famílias, para o direito de família, assim como a arbitragem se amolda muito bem para as empresas, para os conflitos comerciais e empresariais,
O dispute board se amolda muito para contratos prolongados que Uhum. precisem de uma gestão. Então, o dispute board, resumindo, é um comitê gestor de conflitos que tem a primeira função preventiva. E nisso ele é uma mediação. O comitê tem o tempo todo a missão de aconselhar as partes, organizar a gestão para que os conflitos sejam resolvidos, porque os conflitos sempre existirão. Lembrando a nossa ideia fio condutor, conflito existe, gente. Não tem que ter uma ideia ruim sobre conflito. Conflito é natural, faz parte da convivência, É né? da natureza humana, né? É da natureza, então vai sempre ter. Então, o comitê primeiro é preventivo. Ele tenta resolver. Olha, deu um problema aqui, como vou contar daqui a pouco, o primeiro dispute board brasileiro, que foi na construção da linha 4 amarela do metrô de São Paulo, que o Uhum. primeiro problema foi, eles foram perfurar, foi exatamente assim, e perceberam um problema de solo que eles não tinham previsto, tiveram que fazer uma troca de equipamento para continuar a perfuração, e essa troca, 6 milhões de reais. E aí começa, de quem que é a culpa? Quem que não previu isso? Aí estoura um problema jurídico, né? De quem é a Sim. responsabilidade? Já gera uma briga? Não, vamos todo mundo brigar no Poder Judiciário para decidir quem tem que pagar esses 6 milhões da diferença. Então, o Dispute Board, ele tenta dissolver isso numa mesa mediadora, ele tem essa primeira natureza. Por isso que eu digo que ele é um instituto lindo e um pouco diferente do que a gente conhece. Mas, no entretanto, se esse comitê gestor de conflitos não consegue mediar num primeiro momento, fazer um acordo entre todo mundo, olha, quem vai pagar, vamos rachar esse prejuízo, vocês pagam 3 milhões, nós pagamos 3 milhões, fica assim, fica assim, como vai funcionar? Não, não tem acordo. Aí inicia-se um procedimento de dispute board, Ok, que é um contraditório, tipo um processo civil brasileiro. Não muda ok. muito, viu, gente, tá? Então tem as alegações iniciais dos requerentes desse procedimento, tem depois a defesa, porque tem contraditório efetivo em tudo, isso é constitucional, né? Dos Sim. requeridos, tem a réplica, tem uma audiência conciliatória, pode-se fazer uma perícia, o dispute board ele é um comitê muito pericial, porque ele lida com problemas técnicos, pode ouvir as partes, as testemunhas, como uma audiência de instrução, e Lembrando é que isso tudo, né, professora, fora do Poder Judiciário, né? tudo no comitê. O Isso. comitê é quem vai organizando esse procedimento. E ao Perfeito. final, o comitê emite uma recomendação, que para os advogados ou estudantes de direito que nos assistem, equivale a uma sentença, né? Uhum. Mas a gente não chama, a gente não usa essa linguagem litigiosa nos métodos, a gente procura tratar com uma linguagem um pouco mais da linha do consenso. Então, chama-se recomendação. Essa recomendação, ela é vinculativa, as partes têm que cumpri-la, ela tem uma força vinculativa. Aí tem três tipos de dispute board, né? E lá no contrato inicial, quando as pessoas contratam esse comitê, é que elas dizem como ele será. Ele pode ser um comitê que só dá conselho, só dá as recomendações e elas não sejam vinculativas. Então, essa Uhum. recomendação final, se ela foi contratada desta forma, o que o comitê disser é facultativo, as partes podem cumprir ou não. Ok. E contratarem que ele é vinculativo, que é a maioria dos casos, essa recomendação tem que ser cumprida. Essa é a beleza da coisa. O descontente vai ter que cumprir. Porém, é uma coisa julgada temporária. Esse descontente cumpre, entrega a obra no prazo, mas ele pode discutir essa decisão depois, numa arbitragem, se tiver sido contratado uma arbitragem, ou no Poder Judiciário. Ok. Então, é muito legal esse instituto, Henrique, porque quando é contratado como um comitê vinculativo, ele de fato resolve os problemas e as pessoas têm que cumprir com aquilo ali, Uhum. com essa recomendação, né? E depois elas têm o direito de discutir. Olha que maravilha, não é? Ainda tem essa possibilidade que o brasileiro também gosta dessa possibilidade de recorrer, de ter as portas abertas no Poder Judiciário, né? O brasileiro ele não gosta de coisas muito definitivas fora do Poder Judiciário. Tanto é que a mediação pegou bem, a Verdade. arbitragem enguiça um pouco por conta disso, né? Ai, mas não é um juiz que vai julgar o meu caso? Como que pode e tal, né? A gente ainda tem esse Ou, ranço. ou, né, professora, faz a mediação extrajudicial. Ah, mas eu vou levar para homologação judicial. Não, e depois, isso aqui tem validade, né? Então a gente tem muito esse ranço,
né, antigo, lá do Estado moderno, que a gente tinha que ter o Estado como um limitador do poder e tal. Eu dou essa aula e digo, gente, já passou isso. A gente precisou levar os conflitos todos para o Estado uma vez, quando a gente queria limitar o poder do soberano. Mas, graças a Deus, a gente está noutra era. Não precisa mais terceirizar essas coisas para o Estado. Já foi. Essa época foi importante na nossa história, mas não estamos mais nesse momento histórico, né? Mas, Sim. enfim, isso é papo para uma outra entrevista. Mas voltando, o comitê, ele pode, então, ser não vinculativo, vinculativo ou misto, que eles chamam de combined, que é o combinado. O combinado seria, quando a gente contrata o dispute board, a gente põe nessa e nessa obrigação, ele vincula, nessa, ele só recomenda sem vinculação. Dá para você organizar as obrigações que você quer que ele tenha força vinculativa e que ele não tenha. Pode combinar os dois também dentro de um mesmo contrato, tá? São 3 tipos, então, de comitê que a gente tem. O não vinculativo, o vinculativo e o misto, tá? Uhum. Então, não tem muito segredo. Eu acho que o dispute board, que chamamos de comitê de resolução de conflitos, é uma jogada genial de gestão de conflitos. Na real, se tu parar para pensar, eu vou às vezes vender a ideia de dispute board nas construtoras e o dono da construtora diz assim, mas doutora Keila, já tem isso. Eu tenho o administrador da obra. Hum. Verdade. A figura do administrador de obra pouco isso, porque o construtor contrata um cara lá, que é o tal do administrador, acho que eles ganham, não sei se é 6% do valor da obra, não sei quanto é que eles ganham lá, mas é um cara para resolver os pepinos que o construtor não quer pôr a mão, Fazer a né? gestão. A gestão da obra, o Ok. administrador de obra é um gestor de obra. Eu acho que para a gente fazer um paralelo, o comitê é um pouco isso, só que, claro, o comitê é muito melhor. Você vai ter os profissionais, e tem comitê de um gestor só. Às vezes, se é uma obra pequena, tem a gente vê nos regulamentos dos grandes órgãos, existe a possibilidade, sim, de um único engenheiro, né, gerindo, existe essa possibilidade. Mas claro que numa obra de grande vulto, a gente recomenda, o melhor comitê é de 3 pessoas, e a melhor recomendação é 2 engenheiros e um advogado, tá, Henrique? Isso que eu Porque o ia lhe advogado perguntar. é, Exatamente nesse ponto, eu quero aqui, inclusive, demarcar isso, porque eu penso, professora Keila, que é algo bem importante. Quem são esses profissionais que podem, então, atuar no Spirit Board e eles precisam ter alguma formação específica? Nos explica melhor isso, por favor. a recomendação que se tem para ser membro de um comitê é ser perito especializado na área que o comitê vai atuar. Ah, ok. É um contrato de tecnologia de 20 anos, então vai ter um comitê que vai gerir esse contrato do início ao fim para que esse contrato seja devidamente cumprido, vai fazer a gestão desse contrato, Tá, os membros teriam que ser peritos, né, especializados naquele tipo de tecnologia, porque senão como é que eles vão resolver os problemas, ok. né? Se é um dispute board na sua formação original, que é um comitê de obras, né, Uhum. para engenharia civil, tem que ter ali um engenheiro civil, no mínimo, 1 ou 2, porque quem que vai entender se o buraco está certo? Solo, construção, infraestrutura, tem que ser alguém da área. Então, a regra de ser membro do comitê é ser especialista. Agora, o advogado que vai atuar no comitê, qual é a recomendação? Porque ele não vai ser engenheiro, não vai ser perito na área específica daquele contrato ou daquela obra, a gente recomenda que seja um advogado, pelo mínimo, especializado em métodos de resolução de conflitos, né? No Uhum. sentido de alguém que tenha uma mínima formação na política nacional de resolução de conflitos, alguém que compreenda, pelo mínimo, a resolução 125 do CNJ e os marcos legais posteriores. Senão o cara não vai ter o tato para lidar ali com mediação, com prevenção, né? Comportamento humano, né? Não vai ser um especialista mesmo na área de conflitos. Então, a recomendação é de que o comitê, os membros de comitê, né, sejam especializados no objeto que eles vão gerir aquele conflito, né? Quanto ao advogado, muitas das vezes ele não vai ser especialista naquele objeto, mas deve de ser um advogado, um profissional do direito que tenha conhecimento, né, sobre a resolução 125, sobre as leis nacionais
que estão hoje a incentivar os métodos de resolução de conflitos, alguém que entenda minimamente de negociação, alguém que seja, que faça esse papel, né, de ser esse diplomata dos negócios, tenha uma formação mínima nisso para que possa, não, a lei não, nós temos um projeto de lei agora, né, em tramitação para regulamentar o dispute board a É nível mesmo? nacional. Nos conte mais sobre esse projeto, então, Temos um professora. projeto de lei federal para regulamentar o dispute board no Brasil, né? Tá, E eu vou contar qual é o conteúdo dele e por que que é esse conteúdo, mas só para dizer que lá não diz que os membros têm que ter a especialidade A, B ou C, mas diz que ok. nem na lei de mediação ali na área extrajudicial, que diz que deve ser capacitado, ter capacidade para fazê-lo, né? Que na mediação extrajudicial também não exige uma formação específica, mas fala que tem que ter a capacidade para fazer, né? Ou seja, que Isso. depois lá na judicial já tem requisitos, né? No dispute board a gente não tem requisitos também de que seja formado em direito, ou nisso, ou naquilo, não fala. Mas diz que tem que ter capacidade para gerir o conflito daquele contrato ou daquela obra. Então, subentende-se que tenha que ser especializado naquele objeto, né? Entendi. Mas é interessante, né, observar que é assim, o que eu acho interessante no Speedboard é que ele é tão lógico, né? Eu Uhum. penso assim, você ter um comitê gestor de conflitos nas obras, nos contratos, e tem uma coisa interessante na minha tese de doutorado eu sustentei, por exemplo, por que não um comitê gestor de conflitos num divórcio extrajudicial? O mesmo modelo. Eu já fiz, Nossa. Henrique, divórcio com dispute board. Como funciona isso? Olha só, você tem os advogados das partes, né, Uhum. trabalhando ali, tem o autor, o réu, o cônjuge varão, a cônjuge virago, enfim, né, o homem e a mulher, os Uhum. seus respectivos advogados, e você pode ter junto nesse divórcio trabalhando em prol da redução da litigiosidade, das questões, você pode ter ali um psicólogo acompanhando esse núcleo familiar durante esse divórcio. Você pode ter um engenheiro civil fazendo a parte de algum perito avaliador, avaliando os bens desse casal para poder fazer uma partilha justa. Você pode ter cada um com um contador, um contabilista, para entender os balanços, balancetes das empresas, para ajudar na questão dos impostos, como fazer transferência de bens no imposto de renda, como fazer a correta tributação desse divórcio, né, nas partilhas que não são igualitárias. Então, eu já fiz divórcio que pelo vulto, né? O casal era sócio de empresas, enfim, então a gente tinha um pouco de alienação parental, tinha muito problema psicológico, porque tinha sido uma traição e um não tinha superado essa situação ainda. Então, assim, tinha uma carga de vingança, de raiva, de Uhum. dor muito forte. Então, a gente trabalhou com equipe multidisciplinar. O que é essa equipe multidisciplinar? A equipe multidisciplinar é um futebol, amigo. Não entenderam, gente? O que é uma? A gente usava antigamente, ou usa ainda essa palavra. Ah, eu tenho uma equipe multidisciplinar ajudando nesse divórcio. Isso não deixa de ser um comitê. Eu, nesse que eu fiz, que levou 8 meses, a gente inclusive tinha um comitê instalado toda sexta-feira de manhã para a gente ir diluindo, e a gente conseguiu fazer, mesmo com essa carga gigante de problemas, a gente conseguiu fazer o divórcio todo extrajudicial. Como tinha menores, a gente teve que fazer depois uma homologação, claro, na vara da família por conta dos menores, teve que ir para o Ministério Público, enfim, mas a gente conseguiu, Henrique, fazer assim, Uhum. uma coisa que seria 10 anos de fórum em 8 meses com um comitê formado por os advogados, as partes, um psicólogo que cuidava dessa questão da saúde emocional, porque estava todo mundo muito ruim. Uhum. E a gente tinha um contador de cada um, que era um empresário e uma empresária, cada um tinha seu contador, e aí tinha o perito avaliador para fazer a avaliação dos imóveis, para a gente conseguir chegar. Então, olha só, isso é um comitê. Professora, essa sua fala me traz aqui uma reflexão muito pertinente, acredito. Diante da complexidade, muitas vezes, do conflito, ainda que pelos meios consensuais, seja pela mediação, seja pela arbitragem, seja aí pelo dispute board, como nós, e isso talvez até
É importante que a gente ressalte, né, para todos que transitam no mundo do direito como nós, a importância de nós nos socorrermos desse caráter multidisciplinar para podermos ter aí as ferramentas necessárias para bem encaminhar e transformar esse conflito. Porque não é só o direito que vai dar conta, né? E por vezes nós, enquanto advogados, talvez temos essa dificuldade de compreender que precisamos da psicologia, precisamos muitas vezes de outras áreas para que possamos ser mais efetivos, não só na construção do acordo, mas, sobretudo, na efetividade dele, né? Sim, eu acho que essa humildade, esse Uhum. reconhecimento de que as outras áreas são tão maravilhosas nos conhecimentos específicos para somar com a gente. Quer ver? Isso. Beber nas águas da psicologia. Tem coisa melhor para o direito? Eu não estou falando só no direito de família, viu, pessoal? Tem muita gente, sim, lá no direito. Não, não tem nada de direito de família. E eu vou dizer uma coisa, sabe, quando assim, ó, eu tenho dito isso direto. Não tem, é bom a psicologia lá no direito de família, lá cabe isso, naquele mundo cor-de-rosa, todo mundo falando das crianças. Mas aqui no direito de empresa não tem sentimento, aqui é só o dinheiro e tal. E como foi na pandemia, hein, senhores empresários, que eu vi empresário chorando, eu vi empresário ter que demitir seus funcionários no Natal, eu assisti isso, empresário querendo se suicidar por conta de que não tinha dinheiro para honrar seus compromissos, eu vi empresário chorando por ter que demitir pessoas, né? Levou cesta básica para os demitidos, porque ali, como não tem sentimento? Não existe isso, a empresa não existe, gente. A empresa é um CNPJ criado para a realização de um sonho, são sonhadores. Os donos são sonhadores, os funcionários são sonhadores, são pessoas humanas em busca da felicidade, da construção de um projeto ali da empresa, enfim, daquilo que se faz. Então, eu acho que beber das águas da psicologia, seja nas áreas que a gente é mais acostumado, como o direito de família, o direito da infância, né? Enfim, até ali nos inventários e partilhas, que a gente sabe que tem conflitos de família, de irmãos, enfim, mas no direito de empresa, no direito da matemática, no direito do bolso, das finanças, também, porque quantas brigas dos sócios, principalmente as empresas familiares, acontece por ranços de família, por ranços psicológicos. Quantas empresas familiares, e quando eu digo empresa familiar, não estou falando em gente, coisinha pequena, não, porque se for pelo Estatuto da Microempresa, né, a pequena empresa, ela vai até 4 milhões de reais ano de faturamento. Então, empresas que a gente acha que são, né, que se enquadram ali como pequena empresa, são empresas de vulto financeiro também. Então, beber nas águas da psicologia ajuda todas as áreas. Todas as áreas. Beber nas águas da engenharia nos ajuda a entender melhor os conflitos de vício construtivo, condominiais, o direito imobiliário. A gente vive uma região pujante na área do direito da construção, da incorporação, do direito imobiliário, né? Como a gente tem que se socorrer dos corretores de imóveis, dos peritos avaliadores, dos engenheiros, como a gente aprende com eles, né? Como a gente pode beber, né, nas águas, enfim, de tantas ciências. Eu acho que assim, ó, as áreas que eu estou lendo mais hoje, né, que eu estou muito apaixonada nas minhas leituras, são as áreas de comportamento humano, entender a nossa complexidade, entender os nossos costumes, entender a nossa origem, a nossa história, né, o direito sistêmico, eu acho que ele é tão rico para isso, o nosso sistema, como a gente forma esse serzinho que a gente é. E por que eu estou numa determinada mesa e eu estou falando com alguém super, hiper complicado? Por que ele tem aquele ranço da outra pessoa? Quer dizer, isso você precisa ir bebendo de outras águas, né? Porque o direito nos dá hoje a água do direito, o objeto do direito, são as fontes do direito, é a lei, a doutrina, a jurisprudência, mas a gente sozinho não é ninguém. E acho que essa coisa de você entender essa ideia de se abrir para as demais áreas, se abrir para essa conversa, trazer o escritório de advocacia para essa magnitude, para essa possibilidade, isso é uma riqueza que a parte da advocacia já descobriu, parte está descobrindo, e quando a advocacia brasileira se apropriar
dessas possibilidades, entender como é lindo lidar com o ser humano e que a lei é um instrumento, né? Claro, nós juristas somos, nos buscam porque a gente tem esse conhecimento técnico e que tem que Uhum. ser primoroso, Uhum. mas ele tem que ser usado de uma maneira muito eficiente e eu acho que essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, enfim, ela é muito rica. E aí eu vou para a minha área para dizer que o Dispute Board descobriu isso. Por isso que eu sou apaixonada nesse método, porque você pode jogar um monte de gente nesse comitê, Perfeito. né? Tem um comitê, por exemplo, funcionando lá em Brumadinho agora, naquela triste situação, naquela Sim, tragédia, enfim. Eu sei que tem um dispute board lá para resolver agora a cidade, as indenizações, reorganizar toda aquela situação. Então, imagina que rico que deve ser esse comitê. Tem os ambientalistas, né? Tem o pessoal de mediação, né? Tem daí os técnicos na área de construção. Sabe, Henrique, se dar as mãos em prol de um objetivo comum. Eu acho que o comitê tem muito isso, né? O comitê, ele quer que aquela obrigação contratada, aquilo que se está buscando, realmente aconteça, né? Então, ele perfeito. impulsiona para que as coisas tenham fim, para que as coisas se resolvam. Eu acho isso sensacional, né? E professora Keila, a sua fala me fez lembrar quando a professora, né, traz essa necessidade de um olhar mais humanizado e traz o exemplo dizendo, as empresas são CNPJs que significam sonhos, porque ali atrás desses CNPJ Pessoas. existem pessoas, me vem uma lembrança de uma fala do professor Vezula, quando nós conversávamos sobre mediação e ele me dizia, Henrique, o conflito não bate na nossa porta. Quem bate na nossa porta são pessoas. E é exatamente isso, né? Esse seu olhar humanizado, acredito que foi o que fez, o que trouxe toda essa vontade, toda essa simpatia para com o dispute board. E aí eu preciso lhe perguntar, ok, vamos pensar que eu, Henrique, sou um empresário, conheci o Spearboard, percebi que é algo importante para a minha empresa. Aonde que eu vou encontrar, professora Keila, profissionais que possam me dar suporte, que possam me orientar sobre como construir isso, né? Como eu vou usar uma expressão aqui, chula, como botar esse boneco de pé, né? Qual Então, é a forma de esse é o estruturação grande aí? desafio, eu acho, porque assim, ó, eu vou já responder para você. Nós não temos ainda muitas pessoas especializadas no Brasil. Então, Ok. partindo dessa conclusão, eu vou voltar um pouquinho historicamente e vou voltar nela rapidinho. Gente, o primeiro dispute board brasileiro foi em 2002 e ele Uhum. só aconteceu goela abaixo. Por quê? Iam fazer a linha 4 amarela do metrô de São Paulo, lá em São Paulo, uma nova linha de metrô, e Ah, era uma licitação. O Dispute Board entrou pelo setor público no Brasil. Olha que interessante. Daí eu vou contar da nova lei de licitação agora, mas ele entrou pelo setor público. Apesar do berço dele ser particular, ele é do direito privado, porque ele é um comitê em obras. Então, ele serve para construtoras, para a área de engenharia, para as grandes construções, para as empreitadas, enfim. Mas no Brasil aconteceu um fenômeno. Foram fazer essa linha 4 amarela e aí as 17 empresas que formaram esse consórcio de licitação precisaram pegar dinheiro no Banco Mundial. Vamos uhum. pegar lá no BIRD um dinheiro para a nossa licitação, porque a gente, né, precisava fazer uma parceria público-privada, então vamos pegar dinheiro no BIRD. E o BIRD, como é um organismo internacional, que já atua no mundo, e o mundo inteiro o Dispute Board já funcionava, o Brasil nem sabia se era de comer ou de beber, o que foi feito? O Bird chegou na reunião com eles em São Paulo, lá no governo, e disse: não, nós vamos emprestar o dinheiro para vocês. Porém, vocês têm que ter uma cláusula de dispute board. Daí o pessoal do Brasil, como assim cláusula de dispute board? Isso não existe na nossa lei de licitação 8666. E aqui no Brasil, o setor público só pode fazer o que a lei tem. Isso não existe aqui, nós não podemos fazer isso no nosso contrato de licitação. Não, mas nós não emprestamos dinheiro, é uma regra nossa, sem essa cláusula. Estudaram, acharam uma saída. No artigo 47, parágrafo 4º da antiga Lei 8666, porque agora é a 14.133, né? Nós temos uma Tá. nova lei de licitação que entrou em vigor ano passado, mas a nossa antiga Lei 8666
tinha um artigo que dizia assim, que era possível colocar na legislação brasileira alguma coisa de tratados e convenções internacionais, desde que aquilo não ofendesse nossa Constituição e a nossa lei pátria fosse recepcionado pelo nosso sistema judiciário brasileiro. Com base nesse furo, eles empurraram ali, disseram, não, ali dá para usar o 47 ali, parágrafo tal, e vamos enfiar por ali o negócio, porque nós precisamos de dinheiro. E aí nasce o primeiro dispute board. O primeiro comitê brasileiro foi formado por 3 engenheiros, não teve um advogado. E um deles eu conheci pessoalmente, que foi o Jorge Jobim, infelizmente já falecido, numa palestra que eu dei sobre o dispute board lá em Porto Alegre, ele estava, eu tive a honra de carregar a sacolinha dele, foi uma das pessoas que eu passei o dia colada nele para aprender muito, assim, para ouvir da boquinha dele, porque é um dos engenheiros mais renomados do Brasil, uma sumidade, uma humildade, um ser humano incrível. Com ele eu aprendi que a obra é uma besta viva, né? Então, uma pessoa maravilhosa. E esse comitê foi tão eficiente, Henrique, que graças a eles existe o DB no Brasil, porque eles fizeram o primeiro trabalho muito bem feito. Essa obra demorou muito tempo, tá? Ela começou em 2002, para tu ter uma noção, os conflitos começaram lá por 2006, teve conflitos até 2012, foram 11 procedimentos que esse primeiro comitê resolveu nessa obra. E, e aí, claro que o brasileiro, né, no início, eles não sabiam o que era isso, o que é esse dispute board e tal, colocaram todos esses procedimentos, essas recomendações na Justiça Paulista, foi parar tudo na Justiça, e a Justiça ratificou todos esses procedimentos. Tudo isso foi ratificado, e eu digo graças à Justiça, Poder Judiciário de São Paulo, ter entendido e dito que o comitê estava certo em tudo que fez e ter ratificado, né, todos esses procedimentos, é que a gente tem hoje, então, o Dispute Board. Então, eu vejo que o Dispute Board, né, o seu nascimento, ele nasce, né, e aí nós vamos chegar já na tua pergunta, que é onde que a gente pode ter isso, onde que as empresas têm acesso. Ele nasceu lá, ver que a gente não tinha nem quem pôr nos comitês na época, porque esse instituto, em 2002, ninguém nem sabia que ele existia aqui dentro do Brasil. A primeira vez que ele foi usado foi nesse metrô, nessa construção desse metrô. Ele ficou todos esses anos nessa dúvida, ou seja, o instituto não cresceu, porque ninguém sabia se isso era certo ou errado, enquanto estava tudo lá na justiça, né? Foi a partir, eu vou dizer para ti, em 2015, tem ainda ação desse processo até hoje, que eu, na minha tese de doutorado, eu vi apelação e coisa que ainda não tinha sido julgada. Foi um arcabouço de processo em cima disso tudo, desses procedimentos todos. E tudo a justiça disse que o comitê tinha razão. Daí, quando que ele começa a vingar, Henrique, para entender onde que a gente está hoje, né? Em 2018, lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, foi feita a primeira lei de dispute board, como a justiça carimbou, chancelou, um cara que ele é incrível, esse sim é uma sumidade, chama-se Ricardo Medina, é o cara que redacionou essa primeira leizinha, um super especialista em dispute board também de São Paulo, um cara jovem, inteligentíssimo, meu amigo querido, e ele redacionou essa primeira leizinha da cidade, não do estado, da cidade de São Paulo, e aprovou em 2018. Aí era uma lei só para licitações, que todas as licitações da cidade de São Paulo deveriam ter um comitê gestor. Se fosse obra, teria que ter um comitê gestor da obra, por conta da experiência do metrô que tinha sido ótimo. Então, São Paulo adorou e São Paulo aprovou. Dali para cá, Henrique, foi pipocando leis. Eu vou falar de Santa Catarina, gente, agora para chegar onde estão esses especialistas hoje, né? São Paulo, a gente tem um grupo grande no Instituto Brasileiro de Direito da Construção, chama-se IBDIC. Esse instituto, Henrique, é como fosse o IBDFAN no direito de família, é o nosso Instituto de Direito da Construção. A turma que está envolvida nesse instituto conhece bem de DB, então aí nós temos um grupo de especialistas bom, capitaneado em São Paulo, porque é onde o primeiro DB nasceu. Então, obviamente que as primeiras pessoas, homens e mulheres que estudam isso e que são apaixonados por isso, estão lá, porque eles viram isso nascer, né? Gente, Santa Catarina, a gente tem a honra de capitanear isso, né? Eu me enfiei numa tese de doutorado maluca, quando ninguém conhecia, mas não sou só eu. A gente tem a Erika Heck, que é assessora da ANFRE aqui, que também é conhecedora, porque ela é super especialista em PPP, em parcerias público-privadas,
e ela conseguiu, sendo assessora da ANFRE, incluir nos 11 municípios da ANFRE aqui, que fazem a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, 11 leis de dispute board municipais nós já temos aqui, tá? Nos nossos 11 Nossa. municípios. Depois isso foi crescendo, pipocando, daí a gente tem no Rio Grande do Sul Jerônimo Roveda, que também é do IBDIC, que fez as leizinhas do Rio Grande do Sul. Então a gente tem assim, pessoinhas apaixonadas que nem a gente, que foram indo. E Santa Catarina tem uma coisa linda. A gente conseguiu, na OAB Santa Catarina, na gestão do presidente Rafael Warne, que atualmente é o nosso vice-presidente nacional, fazer a primeira comissão de dispute board do Brasil. Não tinha nenhuma, nós somos pioneiros. Eu tive a honra de ser a presidente dessa primeira comissão, ainda estou presidente, né? A gente não tem muitos colegas advogados na comissão, porque ninguém ainda sabe muito, mas a gente tem essa honra de Santa Catarina ser pioneira nisso, né? E a gente tem hoje as câmaras de mediação e arbitragem de Santa Catarina. Eu sou diretora de dispute boards da CMA CIFIA em Florianópolis, que é uma câmara da Associação Industrial de Florianópolis, né? Eu sei que as nossas câmaras aqui da região, quase todas já implementaram os regulamentos de dispute board também, né? Então, para chegar onde foi a tua pergunta, onde estão esses especialistas? Estão espalhados por aí. Eu Tá. acho que o eixo central da nossa escola DB Brasil está em São Paulo, no IBDIC, sim, com certeza. Os pioneiros, os caras que fundaram esse troço estão nesse instituto, que está arraigado no Brasil inteiro. Santa Catarina, a gente meio que está liderando isso aqui via OAB Santa Catarina, enfim, é um instituto bem desconhecido ainda, mas a gente está fazendo tudo isso, né? O Rio Grande do Sul, a gente tem um bracinho do IBDIC, o IBDIC vai se enraizando, né, no Brasil para ter um colega lá, um colega cá, mas ainda é um grupo pequeno de especialistas. O que aconteceu interessante agora, Henrique, que vai fortalecer a área? Conte-nos. A nova lei de licitações, já que eu falei que o primeiro DB está envolvido em obra pública, a nova lei 14.133, que veio agora, começou a vigorar o ano passado, ela incluiu no artigo 151, esse artigo lindo nosso, ela inclui nesse artigo os métodos adequados de solução de controvérsias nos contratos de licitações, nos contratos públicos. Vai falar ali no 151 da mediação, da arbitragem, e vai falar dos comitês de resolução de conflitos. Não usa a palavra dispute board, que é uma palavra de fora do Brasil, mas usa comitê de resolução de conflitos. Então, a gente entrou na lei de licitação, né? O nosso instituto entrou. Então, isso é um ganho muito grande, porque agora as licitações, sejam federais, estaduais ou municipais, podem ter esses comitês, principalmente as obras de longo prazo. A gente comemora muito isso, porque, claro, é uma forma de agora o instituto, o curso de direito vai ter que ensinar, porque vai estar no 151 da lei de licitação, né? O país é civil law, então entrou na lei, aí a gente começa a estudar o negócio. Foi assim com a mediação, teve que ter a 13.140, né? Teve que ter lá o CPC de 13.105. A arbitragem já tinha a Lei Mãe 9.307, teve que vir a 13.129 para dar uma chacoalhada. Então, e a gente agora tem a 14.133 e a gente tem um projeto também, nosso projeto, né, 208, a nível federal, que vai trazer uma regulamentação, então, dos dispute boards para o setor público, para as licitações. Agora, e o setor privado? Como fica, né, uma construtora, uma incorporadora, né, se ela quiser fazer dispute board? Ela vai ter que procurar por esses profissionais especializados, né? Uma das formas talvez seja realmente consultando as câmaras de mediação e arbitragem, quem são aí os membros, os possíveis membros de dispute board que tem, né? E aí, para cada contrato, vai ser buscado aquele perito, aquele profissional capacitado para aquele contrato, né? Porque, na verdade, é uma gestão de conflitos contratuais. Então, esses profissionais estão espalhados. Os que entendem de dispute board estão meio grudadinhos no IBDIC, a gente está por aqui transitando aqui em Santa Catarina via OAB, então a gente está por aí construindo, né? E uma das coisas que eu digo dentro da tua pergunta é que o DB só vai crescer como instituto, assim como a mediação, e a arbitragem fez isso muito bem, por isso que ela é forte nesse país, é construir escola de pensamento, né, Henrique? É Isso. muito importante ter escola de pensamento, porque senão o instituto não se
consolida, né? A Eu arbitragem, acredito. desde a década de 90, capitaneado pelo professor Carmona, Pedro Miranda, Selma Lins, nossos grandes pais da arbitragem no Brasil, eles seguraram o rojão. Mesmo que tinha uma Uhum, lei de inconstitucionalidade, discutindo, eles não se apavoraram e eles fizeram livros, né? Buscaram, continuaram criando as câmaras. Então, pessoal, dos métodos, né? Eu no DB tenho dito isso, a gente tem que criar escola, livros, doutrinadores, criar a divulgação. O dispute board também é sigiloso, que nem a arbitragem, mas tem uhum. agora o DB nas licitações, ele vai ser público, gente. Eu acho que é aí que vai ser o ganho. Porque a arbitragem também não ficou muito conhecida, a jurisprudência arbitral no Brasil, por conta do sigilo, né? Isso, Uhum. agora, ela vindo para o setor público, os estudantes de direito vão poder ver as audiências, acessar os documentos, isso vai trazer um ganho, né? E o DB, como ele está forte hoje nas licitações que são públicas, portanto, eles são públicos, o DB, nas licitações, é público. O estudante de direito vai poder acessar a documentação pelo portal da transparência. Todo cidadão brasileiro vai ter acesso. Eu acho que aí essa caixa de Pandora vai se abrir e a gente vai poder ver como que é o negócio, como é a audiência, Isso. como é que é uma recomendação, né? Então, o fato de ele estar muito hoje ligado às licitações públicas, eu acho que daí vai trazer todo esse conhecimento também, criar a escola de pensamento, trazer para a faculdade de direito para a gente discutir a decisão que está lá dentro, né? E isso vai fazer o crescimento, senão o instituto não cresce, né? Ele fica Eu muito costumo. focado a poucos, né? Poucos têm acesso. Isso, eu costumo dizer, né, professora Keila, que, lógico, diante de uma cultura que está instalada, nós ainda temos essa necessidade, muitas vezes, de termos uma lei ali prevendo o instituto e, inclusive, muitas Sim. vezes regulamentando o instituto. Mas eu acredito que a conscientização, né, e a vinda da professora aqui no Mediadores Brasil, tenho certeza que cumpre exatamente esse papel de nós tornarmos o DB mais conhecido, tornarmos ele, desmistificarmos, né? Desmistificarmos. Quando a professora traz um exemplo de divórcio em que foi usado o DB como instrumento de resolução, está se fazendo uma desconstrução completa do que nós temos enquanto operadores do direito, que o caminho necessariamente do processo judicial, nada contra o processo judicial, quando ele for o caminho mais eficiente, não há que ser contestado, é apenas o que eu digo. Nós, enquanto advogados, temos que ampliar o nosso portfólio, né? Temos que ampliar aí as opções a serem ofertadas ao nosso cliente. E a professora hoje trouxe um exemplo aqui que nos faz pensar muito, né? Enquanto gestores de conflitos, porque essa é a nossa função enquanto Eu acho que a advogados. gente está mudando, gente, assim, ó, eu vou falar uma Isso. coisa, eu falo em toda a palestra, meu Deus. Gente, assim, o que nos assiste, nossos estudantes, nossos amados, né? E é uma coisa que a gente tem, que eu todo dia reflito sobre isso também. A minha mãe, Dona Aurora, que fez agora 76 anos, ela é toda retalhadinha na barriga, ela fazia pessoa da agricultura, muito judiado, né, lá do Rio Grande do Sim. Sul. Enfim, então a mãe fez várias cirurgias, e uma das quais foi a da vesícula, né, para tirar pedra da vesícula. Gente, eles tiravam pedra da vesícula abrindo a barriga de lado a lado, na época que a minha mãe fez. A mãe tem uma cirurgia de tirada de pedrinha de vesícula gigantes, né? Como é que se faz hoje cirurgia de retirada de pedra da vesícula? 3 furinhos, gente, não tem esse corte, né? E eu digo mais, se hoje tu falar assim, ó, tu vai lá no médico e diz assim, doutor, eu vim aqui tirar uma pedra da vesícula, mas eu queria que o senhor cortasse a minha barriga. Eu quero aquela cirurgia, sabe? De lado a lado. Tu não vais achar, porque ele vai dizer, não, não se faz mais assim, querido, evoluiu. A nossa área da medicina evoluiu, a gente mudou, agora a gente viu que 3 furinhos, né, é menos risco de infecção, tal, esteticamente é melhor, tal, e tudo. Não, doutor, mas eu não quero. Eu quero a cirurgia aquela grande. Ele vai dizer: olha, querido, eu não faço. Tu não vais achar um médico que vai fazer. Fazendo um paralelo, gente, nós temos que parar no direito de fazer a cirurgia da apendicite cortando de lado a lado.
né? A gente aprendeu a fazer direito indo para o fórum. A gente aprendeu a atender uma pessoa com um conflito e propor a ela já uma ação judicial. Um número E de EPROC, o né? nosso curso de direito, não o nosso da Univale, não o de vocês de Blumenau, o Brasil, o MEC organizou nos tempos antigos e não se reorganizou ainda, né? De forma a ensinar a fazer esse procedimento. Você passa 5 anos fazendo o quê? Processo judicial. Né? Agora a gente está inovando na Univale, no núcleo de prática jurídica, ensinando o nosso aluno a fazer mediação já no núcleo de prática jurídica, para ele não ficar só fazendo petição. Perfeito. Senão é operar a vesícula com corte grande, né? Então, o advogado atende a pessoa, aí a pessoa diz, não, eu quero brigar, eu quero ir lá, e ela tem que pagar pelo que ela fez, eu vou fazer, e o advogado, é isso mesmo, quer fazer um processo? Vou fazer para você. Não, não, doutor, não, não, não é assim. Você vai dizer, olha, a gente não opera mais essa vesícula assim, querido, a gente mudou. Primeiro a gente vai tentar, né, fazer uma carta convite, vamos tentar um diálogo. Se não for possível, nós vamos efetivamente fazer um processo judicial. Então, acho que isso que tu falaste, tem tanta coisa linda acontecendo no direito, né? O direito, ele tá tão lindo. A gente está aprendendo a amar as pessoas, cuidar das pessoas. A gente está aprendendo que, no fundo, é só um bando de gente em busca da felicidade. A gente está aprendendo que a essência do direito não é o caminho, mas é aquele resultado, o direito que não é entregue em tempo oportuno, que não é entregue em tempo efetivo. Isso, a justiça tardia é uma injustiça institucionalizada. A justiça tardia é a justiça institucionalizada. Nós temos que entender isso definitivamente, né? Nós temos que buscar o melhor caminho, o melhor instrumento dentre todos os que nós temos. Por isso o sistema multiportas, né? Porque nós temos várias portas para acessar e construir a efetiva justiça, que é, na visão do nosso amado mestre John Rawls, é dar a cada um que é seu, ou o seu de cada um, né? E eu entendo que a justiça negociada, sempre que possível, fazer essa negociação, é um bom caminho para todas as pessoas. Então, minha gente, eu acho que essa tua fala né? Aí tu me provocou com essa tua fala que tu disseste, né? Eu acho que sim, eu acho que o direito é belo, eu acho que a gente entender, ser os designs, né? A gente aprende muito com o Diego Falec isso, quer dizer, a gente ser design mesmo, construir os desenhos, os melhores desenhos. Ora, se é uma obra, por que não um dispute board? Né? Se é um contrato de longo prazo, se é uma obrigação continuada, por que não ter uma gestão de conflitos? Se eu estou fazendo um divórcio extrajudicial, por que não fazer um comitê gestor desse divórcio para a gente ter tantos olhares ricos, plurais, ajudando a entender toda essa complexidade? E doutores e doutoras, às vezes é tão difícil a gente fazer tudo isso sozinho, por que não compartilhar isso? Cara, eu amo quando tem a possibilidade de um comitê multidisciplinar, porque assim, cara, sai toda aquela responsabilidade que é 100% tua, tu começa a compartilhar isso em outros ombros, né? Toda aquela carga ali vai sendo dividida e a gente vai contribuindo, e o Henrique tem uma ideia, e a Isabel tem outra, e a Keila tem outra, e a gente vai enriquecendo aquela jornada e a gente vai levando aquelas pessoas que precisam. Gente, as pessoas vêm para nós tão machucadas, tão doídas, tão tristes, tão infelizes, precisando receber seu dinheiro, às vezes precisando receber amor, às vezes precisando cuidar melhor dos seus filhos, e elas não encontram esse caminho, elas não estão encontrando, elas estão perdidas. E cabe a nós dizer que a cirurgia da vesícula é diferente, que a gente tem outros métodos hoje, outro jeito de socorrê-las, de ajudá-las, de passar esse momento. E te digo, eu, particularmente, eu, Keila, agora falando de mim um pouquinho, né? Eu me tornei uma profissional do direito melhor depois do meu divórcio. Quando eu fui parte, quando eu vi o que é estar frágil, quando eu vi o que é estar com uma filha pequena nos braços e ter que resolver situações financeiras, dívidas, né? Situações emocionais doloridíssimas, né? Eu sentei engraçado, eu tinha uma cliente chamada Dona Maria da Graça. E ela vinha aqui, e ela vinha nessa, antes, eu era casada, aquela advogada, né? Toda vida, casal margarina, tudo lindo. E aí ela sentou aqui na minha frente, chorava muito, muito frágil, e eu disse para ela: senhora tem duas opções, caminho A ou B. Caminho A é a senhora se entregar, cair no remédio, faixa preta, ficar doente emocionalmente, né, e decair. E caminho B, a senhora levantar sua cabeça, vai para frente, segue, tal, tal, tal. Beleza, falei isso para ela.
Eis que eu entro no meu divórcio e ela vem no Natal e na Páscoa. Ela já terminou o caso dela, tudo, ela veio me trazer uma bolachinha pintada, ela é daquelas que pinta, né? Sim. E aí ela veio no mês de abril me trazer na Páscoa e eu estava naquela condição, chorando. Falei com ela 3, 4 palavras, caí naquelas lágrimas e coisa. E ela assim, doutora Keila, eu vou lhe dar 2 opções. Opção A. Aí ela me devolveu, até hoje eu tenho com ela assim, Dona Graça, isso não vale, né? E ela disse as mesmas palavras que eu disse, mas dizendo isso para dizer que quando a gente é parte de um processo, de uma situação, a gente vê como a gente é Sofrimento. só um ser humaninho. Somos só seres humanos, gente, né? Que viemos para esse mundo, nos voltaremos nus e essa é a nossa realidade, passageiros, e a vida é um sopro, né? Então, a nossa missão do direito, do dispute board, da mediação, da arbitragem, de qualquer coisa, do processo judicial também, mesma coisa, é a missão de melhorar a vida das pessoas que a entregam para nós, né? Esse é o caminho, é isso que a gente tem que fazer. Então, tu me fez essa provocação, aí tu me levou lá para esse mundo que é daquilo que eu acredito que eu tento fazer. Somos falhos, mas eu busco mesmo, assim, com verdade de coração, de sentimento, de empenho no dia a dia da missão que Deus me deu a graça de ter e de, né, através do esforço dos meus pais, né, poder me formar num curso de direito, de a gente levar isso com muita seriedade, né, Henrique? E eu acho Quero que o lhe Dispute dizer, Board é lindo por isso, porque ele é um comitê que permite muito isso, né? claro, eu quero lhe dizer que eu estou muito feliz de ter provocado você, viu? Suas palavras foram de uma profundidade, professora Keila, elas vêm de um lugar que nos leva à reflexão, inevitavelmente. E essa sua propositura de ampliação de olhares nos faz pensar o quão necessário, por vezes, é trocarmos as lentes, né? Olharmos para um pouco além, termos um olhar mais holístico. Então, professora Keila, quero dizer que essa conversa acerca de Spiritboard é uma conversa que nos ensinou muito sobre o Instituto, mas essa conversa com a professora também nos ensinou muito sobre a humanidade que temos que carregar dentro de nós. E é isso, né? A professora atuando mais no DB, eu atuando mais na mediação, cada um aqui dos que acompanham o canal do Mediadores Brasil fazendo a sua parte no seu lugar, no seu instituto, de acordo com aquilo que tem mais sintonia, e faz acontecer essa soma de forças que nos levam a esse lugar onde, professora, nós jamais imaginaríamos estar em tão pouco tempo, com tantos seguidores, com tantas partilhas, com tantos aprendizados. Então, eu quero lhe dizer que trocar essas experiências com a professora e poder ter esse universo com tantas outras que nos acompanham nesse bate-papo é o que faz sentido, e nos dá força para continuarmos adiante. Porque no momento em que nos unimos, nos tornamos muito mais fortes. Com E eu certeza. acho que é essa a proposta do Mediadores Brasil, é de deixar aqui um espaço que não é do Henrique. É um espaço da professora Keila, é um espaço da Isabel, é um espaço da doutora Quitéria, é um espaço de todos os Joãos e todas as Marias que Isso. acreditam que essa transformação acontece primeiro dentro de nós e depois no externo. Então, professora Keila, meu muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade de partilhar tanto conhecimento, de partilhar esse olhar que comungamos. E eu, então, aqui abro para as suas considerações finais, até porque, se dependesse de mim, Não nós vamos íamos parar.
A quem Eu tô nos olhando aqui assiste. 20 horas e 1 minuto, eu falei, nossa, a gente foi longe. É, Eu quero dizer a quem nos acompanha que essa entrevista está sendo gravada nessa noite e que por isso eu vou dizer que se dependesse de mim, nós íamos virar essa noite, eu ia buscar uma garrafa de vinho para esse sim. bate-papo, Ai, que porque ele é delícia. riquíssimo, viu? Me Muito. engrandece e me faz aprender muito. Eu Mas como quero, a gente tem a limitação de tempo, todo então, o tempo, professora, mas abro assim, ó, aqui para as suas considerações. eu só tenho a agradecer. Eu lembrei-me agora que no Summit 2023, Summit Cidades, que acabou de acontecer em Florianópolis, nós Uhum. lançamos uma plataforma chamada Dispute Board Brasil. Nós queríamos Dispute Board, o Brasil aqui, porque não tinha mais a disponibilidade do domínio disputeboard.com, que alguém já pegou. Mas aí a gente abriu como disputeboardbrasil.com.br, que é para pesquisa de materiais, porque o pessoal pede muito para mim. Os regulamentos, as leis, tudo isso que eu comentei, as primeiras experiências. Eu lancei agora um modelo para as prefeituras colocarem lá nos contratos de licitação. Então, nesse portal, deixar isso aí, tá, Henrique? Isso é importante. É um portal que tem todo o material. É novinho, a gente acabou de Ótimo. fazer. A gente está inserindo ainda. Ele vai ficar bem melhor, tá? Então, até o menino que fez o portal me ligou hoje, me disse, professor, eu disse, olha, do Summit para cá eu não consegui parar ainda, mas a gente vai deixar ele muito rico, com modelos, cláusulas, o rol de pessoas, de profissionais, vai ter uma pontinha do IBDIC ali, é para ser uma fonte de pesquisa, vamos dizer assim. A pessoa, dispute board, onde é que eu acho o material, os projetos de lei, as leis que já existem, vai estar tudo ali nesse portal. Então é www.disputeboardbrasil.com.br, né? Tem no Instagram também, mas eu acho que o site é o que vai estar bem completo, artigos científicos, teses, dissertações de mestrado, é para ser uma fonte de pesquisa, por ser Que um instituto bacana. muito novo, muito desconhecido, a gente quer ter um lugar de compilar esse material para quem quiser. Então, palavras finais é agradecer a ti pelo convite honroso, fiquei muito feliz de estar no Mediadores Brasil contigo e, e deixar essa mensagem, né, de que a gente precisa sempre evoluir, né, e não se deixar levar pelas crenças limitantes. Eu sempre digo nas minhas palestras que não sabendo o que era impossível, foi lá e fez. Eu adoro essa frase, né, que tão corriqueira, mas tão verdadeira, né? Então, eu acho que a gente pode mais, a gente pode, a gente consegue. E lembrando sempre isso, né, que tudo que a gente faz no direito tem uma razão de ser, é a vida das pessoas, a felicidade, a garantia dos direitos fundamentais do cidadão. Eu acredito muito que esse é o nosso roteiro aqui em qualquer uma das nossas áreas. Obrigada, Henrique, pelo convite. Imagina, professora Keila, nós é que somos agradecidos. Fico aqui realmente muito satisfeito com esse nosso bate-papo, aquela sensação gostosa, sabe, de ter tido um crescimento diante do nosso bate-papo, diante das trocas que fizemos. Então, meu muito obrigado, professora Keila, Obrigada e, também. sobretudo, o nosso muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanham nas redes sociais. Quero dizer que todo esse trabalho que a gente faz aqui só tem razão de existir por vocês estarem juntos conosco. Então, nosso muito obrigado a cada um de vocês. E, professora Keila, repito, o Mediadores Brasil é um espaço seu também. Qualquer novidade, qualquer necessidade que Quando tenha a aí lei for de aprovada, eu venho aqui explicar a lei. isso, e qualquer material que puder também nos enviar aqui para que a gente possa estar compartilhando, além do site que a professora nos trouxe, mas qualquer eventualidade, qualquer novidade, por favor, compartilhe conosco aqui, para que a gente possa também estar repassando aí a toda essa família do Mediadores, que é formada por colegas advogados, colegas mediadores e todos os demais profissionais e simpatizantes aí dessa nova forma de gestão de conflitos. Um grande Parabéns. abraço a cada um de vocês e à professora Keila Obrigada. também. Grande Obrigada. abraço.